Olá pessoal, tudo bem? Então, nossa aula de hoje, eu vou falar um pouco sobre misturas gasosas, tá? Que é da frente A, módulo 5, página 355, tá? Então, mistura gasosas nada mais é do que uma mistura de gases, certo? E aí, o que acontece? Eu tenho a pressão total dessa misturança de gases, certo? Como eu tenho vários gases nessa mistura, a pressão total é a somatória das pressões parciais de cada gás, tá? Então, aqui eu vou começar então falando sobre pressão parcial, onde eu vou ter aqui um exemplo que eu tenho gás A, gás B, onde eu proporciono uma mistura gasosa, tá? Não sei se no vídeo dá pra perceber um pouco as bolinhas vermelhas e as azuis que eu coloquei, mas então é gás A e gás B. Então, o gás A vai ter massa, vai ter a massa que seria o número de mols, né, que dá pra transformar para número de mols, a pressão parcial e a temperatura. Tá, o gás B, a mesma coisa. E na mistura gasosa, o que eu vou ter? O volume total, número de mols da mistura, que é a somatória do número de mols de A, mais número de mols de B, e a pressão da mistura, que seria a pressão total, que é a pressão parcial de A, pressão parcial de B. É assim que a gente chama, pressão parcial, tá? Então, como que eu faço para encontrar a pressão parcial de cada gás? Então, a gente usa a fórmula mesmo do PVNRT, tá? Lembra? Puta véia não rejeita taradão? Mas, nesse caso, a gente vai separar, né, os gases da mistura. Então, eu tenho gás A e gás B. Então, para achar a pressão de A, a pressão parcial de A, eu coloco na fórmula pressão de A vezes o volume da mistura, tá? Total, igual o número de mol de A vezes a constante, esse R é a constante, tá bom? Vezes a temperatura do sistema, né? Da mistura toda. Se for encontrar a pressão parcial de B, a mesma coisa. Pressão parcial de B vezes o volume da mistura é igual número de mol de B vezes a constante, né? Que é o 0,082. E vezes a temperatura. Tá? Uma outra maneira de eu encontrar as pressões parciais é usando a fração molar, tá? O que é essa fração molar? É uma parte por um todo, tá? Então, no caso aqui, ó, eu tenho a pressão parcial de A é igual fração molar vezes a pressão total. Então, a fração molar é o quê? Número de mol de A dividido pelo N total. O que é o N total? Número de mol de A mais número de mol de B, tá? Para achar a pressão parcial de B, a mesma coisa, tá bom? Então, o X representa a fração molar e N, número de mols, tá? Coloquei aqui só para vocês não se perderem. Agora, o outro item. Como que eu vou achar o volume parcial? Olha, eu tenho, então, o gás A e o gás B, certo? Que vai me dar a mistura gasosa, igualmente na pressão parcial, certo? É a mesma mistura. E aí, quem que vai me importar? Então, vai me importar o volume, porque eu quero achar o volume parcial, né? Então, todos eles têm um volume, número de mols de A, e a pressão, cada um tem um, claro, né? A pressão parcial e a temperatura. Só que aqui, no caso, não vai me importar tanto
as pressões parciais, tá? Então, na mistura gasosa, eu vou ter o quê? Volume total, que é a somatória do volume parcial de A, volume parcial de B, tá? O número de mol da mistura, que é o NA mais NB, né? Que é o número de mol de A mais o número de mol de B, certo? E a pressão da mistura e temperatura. Então, olha só como fica. Então, a pressão é a da mistura, tá bom? Pressão total, vezes o volume parcial de A, que eu quero achar, igual número de mol de A, vezes a constante, vezes a temperatura. Para eu achar o volume parcial de B, a mesma coisa, tá bom? Eu vou ter que usar o número de mol do gás correspondente que eu quero achar, tá? E eu tenho uma outra maneira de achar o volume parcial, que é a umidade relativa do ar. É como se fosse eu achar a umidade relativa do ar, né? Porque o gás da água é um vapor, né? Querendo ou não, eu vou ter um volume. Então, ó, vou colocar aqui no cantinho. Umidade relativa do ar é igual. Então, para eu achar em porcentagem esse volume parcial, o que eu faço? Eu faço a pressão parcial, por exemplo, de A dividido pela pressão total. Ou, se eu for achar de B, né, você vai lá, coloca pressão parcial de B dividido pela pressão total. Isso vai me dar um número sem unidade, tá? E o que eu faço? Eu faço vezes 100 para me dar em porcentagem, o volume em porcentagem, tá bom? Aqui eu encontro o volume parcial em porcentagem, tá? Também eu consigo achar através da pressão parcial dividido pela pressão total. Outro assunto que não é menos importante, né? É a difusão e efusão gasosa, tá? O que é isso, né? Então, a difusão é a passagem espontânea de um gás, né? De um meio para o outro. Já a efusão é a passagem de um gás por um orifício, tá? Pode ser bem pequenininho esse orifício, mas tem que ter um orifício para ela passar. Então, a difusão e efusão gasosa faz parte de uma lei, que é a lei de Graham, tá? Essa lei, ela fala que a velocidade de difusão ou efusão de um gás é inversamente proporcional à raiz quadrada de sua densidade. Então, aqui, gente, é a velocidade A com a velocidade B, tá? Inversamente proporcional à sua raiz quadrada das densidades, tá bom? Ou também eu posso usar a velocidades, né? Igual a raiz quadrada de massa molar de B dividido pela massa molar de A. Tá vendo que tá inverso? Ó, a velocidade de A inversamente densidade de A. Velocidade de B inversamente densidade de B, tá? E outro assunto que eu vi que a apostila de vocês não traz, mas eu acho importante vocês saberem, a densidade absoluta ou massa específica numa determinada pressão e temperatura, tá bom? Então, lembrando aqui um pouco, o que é densidade? Densidade, aqui ó, é massa dividido pelo volume, certo? E a fórmula do gás, né? A fórmula geral dos gases, qual que é? PV-NRT, puta véia não rejeita taradão, beleza. Aí, o que a gente tem? Vamos lá,
Onde a densidade entra na fórmula dos gases? Vamos lá. Eu tenho P vezes V, que é igual... O que esse N a gente pode transformar? Como que eu posso achar o N? Esse N aqui não é a mesma coisa de massa dividido pela massa molar, né? Eu acho N. Isso aqui, eu acho o N. Tá? Vezes R vezes T. Tá? Eu tô derivando a fórmula para achar a densidade absoluta de uma massa específica, de um gás, né? De uma determinada temperatura e pressão. Certo? Ah, mas que isso daqui vai, né? Vai me proporcionar aqui? Como que eu acho essa densidade? Que eu extraio a densidade dentro da fórmula da equação dos gases gerais. Bom, olha só. Então, eu tenho pressão vezes volume. Olha só, a densidade não é massa por volume? A gente pode fazer uma troca aqui, ó. Essa massa molar vem pra cá multiplicando e o volume vem pra cá dividindo. Então, vai ficar assim, ó. Massa molar aqui igual massa dividido pelo volume igual a R vezes T. Gente, olha só. Massa dividido pelo volume. O que é isso? Isso aqui é a densidade. Certo? Então, olha só o que a gente tem aqui, ó. P, massa molar, né? P de pressão, igual densidade vezes R vezes T. Ai, mas a densidade tá muito no meio, quero deixá-la isolada. Bom, eu pego isso aqui, ó, passo dividindo, né? Tá multiplicando, eu passo dividindo. Eu vou isolar a minha densidade. Então, ó, densidade é igual a pressão vezes massa molar dividido por quem? Pela constante vezes a temperatura. Pronto. Aqui eu já determinei a fórmula da densidade absoluta de um gás, tá? Uma massa específica de um gás. Tá certo? Não é difícil, né? Se a gente for trocando as unidades aqui, ó, a gente vai descobrir que a densidade tá aqui dentro, né? Então, pessoal, era isso que eu quis dizer nessa aula de misturas gasosas, tá? Espero que vocês estejam estudando, estejam fazendo os exercícios, tá? E até a próxima aula.